Louvamos ao Senhor pela sua bondade e amor e queremos agradecer grandemente ao Senhor pela vida dos nossos irmãos da Primeira Igreja Batista do Lobato. Estamos em mais um culto de dia de quinta-feira. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade de poder chegar até o seu lar. Que o Senhor nessa noite Ele fale poderosamente a respeito da sua bondade e amor. Também a você que nos assiste pela primeira vez, a oportunidade de poder estar juntos e poder orar por você e por sua família, pedindo ao Senhor que Deus de fato mude as coisas que são necessárias ser mudadas na sua vida para a glória do seu santo nome. Agradecemos a Deus por nossa igreja, pela existência desse Deus maravilhoso, que cuida de cada um de nós, não importando nesse primeiro momento quem você é. Mas se nós deixamos você caminhar junto com Deus, não tenha dúvida que nós nos tornamos cada dia parecidos com a sua vontade de ser. Então que Deus possa alcançar o seu coração de maneira especial nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Quero convidá-los nesse momento a orar em nome do Senhor Jesus, e logo depois da oração nós faremos a leitura do Salmo de número 52. Então oremos nesse momento e logo depois estaremos lendo os Salmos de número 52. Santo Deus, nós te adoramos e te bendizemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós te louvamos, Deus, pela sua bondade e amor. Te agradecemos, Deus, porque temos a oportunidade de poder conversar contigo nesse momento. E colocamos as nossas vidas diante do Senhor e te pedimos que o Senhor visite as nossas necessidades. Pai, também nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de poder saber que o Senhor, com a sua bondade, tem chegado às nossas vidas. Também, ó Deus, tem visitado as nossas famílias, tem conhecido onde estão as nossas dores e tem nos ajudado, ó Deus, a caminhar em meio a essa pandemia tão difícil. Pai, nós nos sentimos gratos porque o Senhor tem sido zeloso para com todos, não importa quem seja. Pai, o Senhor é bom. E o seu interesse, ó Deus, é se achegar cada dia mais às pessoas que não te conhecem. E após, ó Deus, se apresentar a essas pessoas, não tenha dúvida, meu Senhor, que a sua palavra nos contagia com coisas boas e importantes na nossa vida, trazendo para a gente um novo tempo e um novo momento na nossa vida como um todo. Te louvamos pela sua bondade e amor, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Ela fica ali no Salmo de número 52. Nós vamos fazer essa leitura de forma responsiva. Eu vou estar fazendo a leitura dos versículos pares e ímpares, mas você aí em sua casa, todas as vezes que eu for fazer a leitura da parte par do capítulo, vocês fazem a leitura. E assim nós faremos de forma responsiva. Ora, vamos nesse momento estar fazendo a leitura desse texto. É um salmo de Davi que prediz a ruína dos ímpios e diz: Por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta o mal, como uma navalha amolada, traçando engano. Tu amas mais o mal do que o bem, e a mentira mais do que falar a retidão? Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre, arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação e desarraigar-te-á da terra dos viventes. E os justos verão e temerão e se rirão dele, dizendo: Eis aqui o homem que não pôs em Deus a sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Mas eu sou como uma oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus
para sempre e eternamente. Para sempre te louvarei, porque tu os fizestes, e esperarei no teu nome, porque é bom diante dos teus santos. Aleluia. Nós vamos ler novamente o verso de número 9. Para sempre te louvarei, porque tu fizestes, e esperarei no teu nome, porque é bom diante dos teus santos. Louvado seja o nome do Senhor por esta leitura, e nós vamos adorar nesse momento. Quero convidá-los a ficar de pé, os que estão aqui, e a você, fique à vontade em casa. Nós vamos também louvar a esse Deus maravilhoso com cânticos maravilhosos diante do seu santo nome. Alegrem-se os céus, regozijem-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. De novo. Alegrem-se os céus, regozijem-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Aleluia. Diga-se entre as nações: o Senhor reina. Alegrem-se os céus, regozijem-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. O Senhor reina. Digno de receber toda a glória, honra, poder, majestade e louvor. Por isso meu coração transborda de amor. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu canto aleluia, 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 amém. Eu canto aleluia, 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 amém. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu canto aleluia, 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 amém. Eu canto aleluia, 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 amém. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado.
na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria em toda a terra, aleluia. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele todos se prostram, por isso diante dele nos prostramos, adoramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele todos se prostram, por isso diante dele nos prostramos, adoramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Poder sentar nesse momento, nós vamos estar adorando a Deus com as nossas finanças. A palavra de Deus nos diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. O que nós precisamos todos os dias é compreender que todas as coisas pertencem ao Senhor, e de que quando nós fazemos isso para a sustentação da obra e da casa do Senhor. Nós possamos estar nesse momento adorando a Deus, dizendo a Deus: olha, Senhor, tudo que tenho é seu, e adorando de uma maneira especial, porque a cada momento em que nós compreendemos essa necessidade de lembrarmos de que tudo pertence ao Senhor, apenas dizendo para Ele nesse gesto: muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem sido bom para comigo, em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar a Deus com um hino, e à medida em que nós cantamos, nós podemos estar dizimando ao Senhor e ofertando ao Senhor. Fique à vontade os nossos irmãos e as pessoas visitantes. Em adoração eu me rendo a Ti. Tu és como um rio
manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno é de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Por que te glorias na malícia, ó homem perverso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta o mal como uma navalha amolada, traçando o engano. Tua alma, tu amas mais o mal do que o bem, e a mentira mais do que falar a retidão. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre e arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação e desarraigar-te-á da terra dos viventes. Os justos o verão e temerão e se rirão dele, dizendo: eis que o homem que não pôs em Deus a sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre e eternamente. Para sempre te louvarei, porque tu os fizestes, e esperarei no teu nome, porque é bom diante dos seus santos. Pai Santo, nós te louvamos e te bendizemos pela sua bondade. Queremos te agradecer porque eu creio no Senhor e sei, ó Deus, do quanto o Senhor nos ama, e provas isso a cada dia quando se aproximas de cada um de nós para nos ensinar o quanto o Senhor é bom. Ó Santo Espírito de Deus, e nós te pedimos, Senhor Deus, que o teu santo e maravilhoso Espírito fale profundamente ao meu coração. Por consequência disso, ao coração da sua amada igreja, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Confiai nos atos de justiça de Deus. Esse é um tema interessante, porque Davi ele vai falar e prediz a ruína dos ímpios, exatamente porque o ímpio ele está completamente longe da vontade de Deus, né? E uma coisa muito interessante, Davi inicia o texto falando de como é glorioso, né? Como, aliás, as pessoas se sentem gloriosas em armarem de forma maliciosa certas coisas para a destruição da vida das pessoas, não é? E para muita gente isso se torna algo de grande importância. A gente vê muitas coisas que ocorrem, inclusive nos meios políticos, que a gente fica triste por conta dessas situações. A gente não vai falar sobre isso de forma alguma. Mas uma coisa muito interessante é que todos sabemos o quanto
a relação, por exemplo, de Davi e Saul era uma relação muito conturbada, né? Até porque durante um tempo depois Saul percebeu que Deus o destituiria do cargo que ele tinha, do seu reinado, e daria a Davi o reinado por conta do coração amoroso e um coração voltado para Deus, como era o coração de Davi. Então, há relatos na história bíblica e tanto na história antropológica dessa relação difícil que ocorria. Neste salmo especificamente, ele vai tratar de algo que ocorreu ali em 1 Samuel capítulo 22, a injustiça que na verdade ocorreu contra os sacerdotes de Nob. E isso ocorreu por conta de situações das quais, mais uma vez, Saul está ligado e uma pessoa chamada Doeg, que foi um dos responsáveis por chegar até Saul e falar sobre as coisas que aconteciam e que fizeram com que ele trouxesse ao coração uma maldade tal que armasse uma situação para destruir a vida daqueles homens e sacerdotes. Davi, no início da sua vida com Deus, ele vai percebendo essa relação difícil e de alguma forma inicia esse capítulo especial do Salmo dizendo algo de grande importância para nossas vidas, sabendo que as pessoas que muitas vezes não têm o domínio de Deus, elas maculam situações maldosas contra a vida das outras pessoas, não é? E ele vai dizer, pois não sabem disso. É como se ele quisesse dizer, olha, vocês não sabem, mas Deus é bom. Apesar de saber de que as pessoas são capazes de maquinarem coisas tão cruéis contra a vida das outras pessoas, Davi traz uma informação interessante no início que diz, pois a bondade de Deus, ela permanece e de forma contínua, né? Então ele não fala de uma bondade que ela cessa porque as pessoas começaram a agir errado, porque as pessoas não têm sido usadas por Deus, porque as pessoas se deixam ser levadas pela maldade, porque as pessoas elas se deixam ser levadas pelos seus intentos de coração, e que muitas vezes são intentos malignos, porque são ensinados pelas coisas que o mundo é capaz de fazer. Como de fato a gente vem ouvindo, e isso é uma palavra tirada de um filósofo no passado, e que dizia que os meios, aliás, os meios justificam os fins, aliás, os fins justificam os meios, né? Os fins justificam os meios. Então, o que na verdade Deus espera é que as pessoas possam, na verdade, mudar a sua forma de pensar, não por causa do poder e da maldade que Deus poderia retribuir, mas porque Deus é bom. Há uma grande diferença entre saber que Deus pode agir duramente contra a maldade, e nós vemos cada dia passando, e o mundo cada dia mais se afundando na maldade, e as pessoas que praticam a maldade não percebendo, mas a cada dia acaba trazendo para si as consequências daquilo que arma contra o próximo. Portanto, a bondade de Deus é parte de seu atributo de comunicação. E aí a gente precisa entender, Deus faz parte da sua constituição como Deus, ser bom. E dentro dos atributos há 3 divisões nesse atributo de comunicação, que as questões intelectuais, tá? A sabedoria e as questões morais. E dentro da questão moral está exatamente a comunicação da parte de Deus, que gera a bondade de Deus para com a vida das pessoas. E no sentido da moral, a bondade é um atributo que expressa essa comunicação de Deus para com o homem. Ou seja, Deus deseja estar em comum, né? Está trazendo, na verdade, essa comunicação direta com o homem, mesmo sabendo que os intentos profundos do coração do homem gera a cada momento maldade. Interessante que a disposição do favor de Deus em chegar à sua criação, ela é maravilhosa.
E como disse o próprio John Wesley, ele diz que Deus, ele gera e causa na vida das pessoas bondade. Porque um homem não consegue ser bom como Deus gostaria que de fato o homem fosse bom. Mas todas as coisas que a gente consegue fazer na nossa vida, que são geradas de alguma forma e que se lembra a bondade, isso não vem puramente do homem, mas vem porque o homem tem a capacidade de ter essa comunicação com Deus. Aliás, Deus se deixa comunicar aos homens, né? Então, o ato de bondade do homem mediante aquilo que Deus é no seu atributo é mínimo. E só porque Deus é bom, a gente deseja ser bom. É tanto que, porém, a perfeição na bondade está absolutamente em Deus. Jesus estava conversando com um determinado jovem que o chamou de bom, né? Marcos capítulo 10, verso 18. E aí ele chega para aquele rapaz e diz: olha, quem disse que eu sou bom, né? Não existe bondade a não ser Deus é bom. Ele é bom. A vontade de Deus em ser bom faz parte de quem Deus é. A sua benevolência para com todos aqueles que Ele criou é grande. Assim comentou o autor de Gênesis quando disse que quando Deus terminou de fazer todas as coisas, Ele disse: eis que é muito bom. Essa palavra expressa de Deus para aquilo que Ele criou, é como se Ele derramasse sobre essas pessoas esse gesto de bondade, para contagiar as pessoas com aquilo que é bom. Interessante, Ele põe o homem em um lugar chamado Éden, que significa prazer. Ele dá ao homem a oportunidade de ser copartícipe da sua criação, faz com que o homem, a partir do capítulo 2 de Gênesis, venha ser participante daquilo que Ele lhe deu para cuidar, que foi o jardim. E esse jardim significa prazer. É mais uma vez como se Deus dissesse: eu te criei para que você possa gozar de prazer, ter o prazer de viver. E todas essas coisas comunicavam a imensa vontade de Deus em se relacionar com um homem que tem por natureza, que acabou adquirindo essa natureza por causa do pecado, uma natureza má, não é? Agora, isso não está ligado exatamente aos cristãos, porque nós estamos falando da humanidade, porque quando Deus terminou de criar, Ele criou a natureza e a humanidade, e ao terminar de criar a humanidade, Ele comunica isso. É importante que a gente saiba de que bondade de Deus não está relacionada às pessoas que são cristãs, e sim a todas as pessoas que vivem em todos os lugares no mundo. Deus deseja comunicar não somente a bondade dele, como por bondade a sua misericórdia e graça sobre todos os homens. Mateus 5, verso 45, ele vai dizer assim: faz com que o sol se levante sobre os bons e os maus. E ele ainda desafia, se você for capaz de compreender isso, você vai entender que fazendo com que esse perdão, a vontade de perdoar, a vontade de amar, a vontade de zelar pelo outro, se isso for uma realidade na sua vida, você estará fazendo o que é certo, porque Deus não levanta a sua bondade apenas para aqueles que são bons, mas para aqueles que são maus. Uma outra coisa importante, por isso Davi diz: a bondade de Deus, ela é contínua. Salmo 34, verso 8, ele diz: prova e vede que é bom, feliz é o homem que se refugia em Deus, que é capaz de estar
sabendo que este Deus é aquele que dá refúgio à nossa vida, nos momentos difíceis. Mas é aquele que convida você a provar dessa relação. E aí no verso 2, 3 e 4, Davi fala de quem tem um mau uso da sua boca. Porque normalmente todas as pessoas começam a intentar qualquer coisa contra o outro, primeiro comunicando aquilo que não é bom, o contrário da bondade de Deus. Porque enquanto Deus se aproxima dos bons e dos maus, aquele que considera o outro mal para si, ele começa a comunicar tudo aquilo que é mal a respeito dessa pessoa. Interessante que nós vamos observar o traçado do engano, né? Faz com que não se deva, aliás, faz coisas diante dos homens que muitas vezes não provocam em si arrependimento antes mesmo de fazer. E aí 3 pontos: acusando essas pessoas daquilo que elas não fazem, levantando as coisas contra as pessoas de maneira que elas sejam prejudicadas, colocando a vida dessas pessoas de alguma forma a riscos. Quantas áreas acontecem isso? Na área comercial, na área da relação, na área da relação trabalhista, principalmente na área da política. Como a gente vê os ideais que na verdade Maquiavel acabou trazendo para si por causa de uma experiência ruim que ele teve para com o lugar que ele morava. E Maquiavel ia dizer: se você tem pessoas que são ruins, se existem muitas pessoas ruins ao seu lado, não mate essas pessoas de uma vez só, porque você vai ser lembrado. Aliás, não mate essas pessoas uma vez por cada, mate-os todos de uma vez só. Maquiavel dizia isso. Olha o intento do coração deste homem. E ele ainda dizia: mate-os de uma vez só, porque se você matá-los de uma vez só, a mente do homem, ela vai acabar esquecendo daquilo que você fez com maldade, e será o mesmo que vão colocar você no lugar que você deveria estar. Esta é a mente do homem, contrário completamente à mente de Deus, que é bondosa. E aí a palavra de Deus vai nos dizer que isso é um traçado que corresponde a uma série de situações que levam em conta a execução da mentira, não é? Tiago 3, verso 2: se alguém não tropeça em palavras, é perfeito. Lembra da mentira que criaram a respeito de Jesus? Quando Jesus foi levado ao túmulo, e aí pagaram aos soldados para dizerem que o corpo tinha sido roubado quando ele ressuscitou, e muitas vezes uma verdade dita por muitas e muitas vezes se torna uma falsa verdade, mas não é verdade. Por conta disso, todos tropeçam de alguma forma em alguma coisa, disse Tiago, mas se conseguirmos não ser trôpegos na língua, a gente já ganhou muito. O mais interessante é que nós conseguimos dominar todo o corpo, porque a língua, como diz Tiago, é um órgão tão pequeno como um leme. Ele faz uma comparação interessante. É como um leme num grande navio, num barco. É uma peça tão pequena, mas desloca o barco para onde ele levar. Assim, muitas vezes, são os intentos na vida do homem, que são levados, muitas vezes, pelos seus próprios interesses, destroem a vida das pessoas com um órgão tão pequeno. Mas se alguém for capaz de ser sábio o suficiente para controlar sua língua, certamente essa pessoa dominará outras coisas que estão relacionadas a seu corpo, e muito maiores, quem sabe. Por isso, Tiago 1, verso 5 vai dizer: se tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ele é bom. Porque ele faz uma coisa com a sabedoria. O camarada pode não prestar
ter um coração mau, mas se ele pedir sabedoria a Deus, olha o que a palavra de Deus diz, ele diz que liberalmente ele dá para todo aquele que lhe pede. Mais uma vez a prova de que a bondade de Deus faz com que haja sobre nós um comunicado tão interessante, não é? Então falar mal do seu próximo nasce também por conta da falta de sabedoria. Pode ser pedido a Deus e que Deus restaura isso, tá? Ao passo em que existem muitas pessoas, por exemplo, que não conseguem ter uma relação com outras sem discussão, sem que haja, na verdade, xingamento. E o xingamento, na verdade, ocorre exatamente porque nós não temos argumento suficiente para vencer o outro, quem sabe, numa discussão. Então, o argumento que se usa é o xingamento, para que haja um impacto negativo nessa forma de conversar, e talvez você cesse a argumentação de que está bem alicerçado. Quantos de nós precisamos saber o quanto é importante cuidarmos daquilo que nós falamos? Olhe bem o que a palavra de Deus vai nos dizer. Amas a mentira mais do que a retidão. Ele vai dizer isso. Quem é o pai da mentira? João capítulo 8, verso 44 vai dizer que Satanás, ele mente desde o princípio. Olha o que o texto vai dizer. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Um pouco mais à frente vai dizer, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Aí nós vemos o averso do que é a bondade de Deus, para a execução de uma maldade extrema, como há no coração do diabo em destruir as pessoas. Me faz lembrar o diálogo que ele teve com Eva, quando ele disse, não foi assim que Deus disse, que era para você comer de toda a árvore que estava aqui? Mentiu. Ela disse não, ele disse que da árvore que tivesse no centro do jardim nós não poderíamos comer, mas das demais sim, porque se fizermos isso nós morreremos. Que nada, você apenas vai se tornar igual a Deus. Ele sabia que se dissesse isso para o homem, e se o homem errasse diante de Deus, ele provocaria a morte de não só uma pessoa, mas de toda a humanidade. Essa é a diferença entre Deus e o diabo. Enquanto que por causa da morte de um só homem, todos vieram a ser salvos. A gente precisa entender o quanto nós precisamos entender a respeito desta bondade de Deus. Lembra aquilo que está lá em Provérbios capítulo 6, verso 16 e diante? Ele diz que 6 coisas Deus, o Senhor, odeia, e a 7ª abomina: o olhar altivo, conte comigo; 2, língua mentirosa; 3, o assassino de pessoas inocentes; 4, coração que maquina perversamente; 5, o que são rápidos em fazerem o mal; 6, a testemunha falsa e mentirosa; e a 7ª coisa que ele abomina é quando a pessoa usa da mentira para pôr uma pessoa contra a outra. Deus, no verso 5, Deus o destruirá. Isso fez com que Deus fosse mau? Não. A palavra de Deus diz que o pai que ama, ele corrige. Porque não há um filho que não tenha sido corrigido pelo seu pai. E aí é de que a justiça de Deus compõe também este Deus bondoso que é. Porque na verdade tudo aquilo que o homem plantar, tudo aquilo que ele plantar, ele colherá. E muitas das nossas atitudes, muitas das atitudes dos homens, antes mesmo de haver um juízo em que o Senhor fará com toda a humanidade,
e a palavra de Deus vai nos dizer que haverá esse juízo, nós já começamos a sofrer as consequências daquilo que foi uma maldade estabelecida na nossa vida por uma série de situações. O mais interessante é que praticam iniquidade e serão retirados, ele diz, da terra. E no verso 6, quando ele diz que rirão daqueles que sofrerão essas consequências, mas que é algo que está completamente avesso àquilo que ele vai falar, a exemplo de temor. Talvez uma coisa não tenha nada a ver com outra, mas o que na verdade o salmista Davi quis dizer é de que há um sentimento de reverência quando pessoas na verdade acabam sofrendo as consequências de suas escolhas. Para aquele que teme a Deus, a bondade de Deus nos faz enxergar que devemos ter respeito e reverência ao Deus que é bondoso. Porque Deus é bom, mas Deus também é justiça. Porque Deus é bom, mas na justiça Ele abre os nossos olhos. Porque Deus é bom e porque antes que morramos, se muitas vezes sofremos as consequências das nossas escolhas, Deus está sendo bom para criar em nosso coração um sentimento de temor. Deus não deixou de ser bom, mesmo quando o seu ato chega a tornar-se como um ato de justiça. Verso 7. O salmista fala da confiança. Ele vai dizer: eis que o homem que não pôs em Deus a sua fortaleza, antes confiou na abundância das coisas materiais, porque a gente vai transformar isso de riquezas em coisas materiais que nós podemos ter e palpar nas nossas mãos, fez com que sua natureza, aliás, fez com que a sua fortaleza fosse feita de uma maneira maldosa, porque não confiou no Deus que é dono e detentor de todas as coisas. Observe o que o Salmo 20, verso 7 diz: e eu, porém, farei menção do nome do Senhor, disse o salmista, porque alguns confiam em carros, outros em cavalos. Eu, todavia, vou me lembrar que não adianta eu ter carro, cavalo, seja lá o que for, para tentar vencer as minhas dificuldades. Confio que Deus usará talvez as coisas que estão em minha mão para me dar vitória, mas do Senhor é a vitória. Jesus disse um dia: sem mim nada podeis fazer. Então não é o que você tem em mãos que lhe dá segurança na vida, é o Deus que te faz vir as coisas em suas mãos, que lhe dá sabedoria para que você possa vencer as suas batalhas. Quando a riqueza ela é tirada dos pés de quem tem amor a elas, terrível é as consequências. Eu nunca vou me esquecer de uma cena terrível que eu vi na minha adolescência, quando eu saí com minha namorada, hoje minha esposa, aos 16 anos mais ou menos, 16, 17 anos, namorava, e nós fomos dar um passeio na praia. E nós passamos ali por Nazaré, debaixo do viaduto de Nazaré, e nós olhamos para cima e vimos uma corda feita com aquelas raízes que desciam daquelas árvores. Na noite anterior, foi a noite que o governo Collor tinha decidido que ia trancar os valores das pessoas, ia retê-los nos bancos, e ninguém poderia retirar nenhum tostão daqueles valores. E depois o jornal noticiou que a morte daquela pessoa tinha se dado porque ele iria comprar uma casa e perdeu a oportunidade da compra da casa e também perdeu a casa que vendeu. E por isso, sem o chão da sua riqueza, porque se ele tivesse Deus, talvez ele não tivesse pensado nisso, mas sem o chão da sua riqueza, tirou a sua própria vida. Davi, no verso 8, ele diz: eu
sou como uma oliveira verde. Primeira coisa que a gente vai pensar é de que há uma alusão de que oliveira seja comparado ao povo de Israel. Existem versículos que vão mostrar isso, né? Pois serão como os galhos de uma oliveira sentado à mesa de seus filhos. Falava sobre Israel, né? Ele diz: pois eu serei como uma oliveira verde na casa de Deus, confio na sua misericórdia, na misericórdia de Deus para sempre e eternamente. Por quê? Uma outra coisa interessante, é uma das árvores que vivem mais. Há um histórico relatado, inclusive, na internet, de que existe uma oliveira em Israel que tem 2.500 anos. Há uma outra cidade chamada Ariza de Azoi, lá em Portugal, e naquela cidade há uma oliveira que tem 2.850 anos de idade, viva e dando fruto até hoje. Davi tão somente quis dizer que, confiado na bondade de Deus, eu serei como uma ovelha, ou como uma oliveira verde, como se ela tivesse nascido agora, porque eu vou durar muito tempo louvando a Deus. Eu vou levar muito tempo da minha vida aos pés daquele Deus que é bom e que faz com que a minha vida dure para sempre. Outro ponto importante é que Davi faz uma comparação do seu tempo no louvor, dizendo exatamente isso: porquanto eu sou apenas uma oliveira verde, eu levarei muitos e longos anos louvando a Deus. Tudo isso porque, diz o Salmo, no último versículo, ele vai dizer: para sempre louvarei, porque tu os fizestes, e esperarei no teu nome, porque é bom diante de todos os seus santos. Eu diria, Deus é bom diante de toda a humanidade. Por isso nós, que somos os seus servos, por isso todo homem é chamado a confiar nos atos de justiça de Deus. Falando de justiça não como vingança, mas falando de justiça como um ato da bondade de Deus para a transformação da humanidade. Que Deus aplique sua bondade aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Santo Deus, eu quero te agradecer, Pai, por todas as pessoas que ouviram essa palavra, por todas as pessoas que hoje tiveram a oportunidade de saber do quanto Deus é bom, de quanto a sua misericórdia dura para sempre, de como o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. Pai, obrigado pela força descomunal que o Senhor tem para se aproximar dos pecadores. Nós sabemos que pecado e o Senhor não tem nada a ver uma coisa com outra, e o Senhor está distante do pecado, e qualquer que se aproxima ou profere o nome de Cristo deve se separar do pecado. Mas o Senhor se esforça para chegar até nós, Senhor, e nós nos sentimos gratos por isso, porque apesar de todas as coisas, ou de qualquer ato que um dia a gente tenha feito que não trouxe alegria ao seu coração, o Senhor se aproxima de nós. Obrigado, Deus, porque foi a sua graça, Senhor, foi a sua graça que fez com que o Senhor enxergasse em mim aquilo que eu não merecia que o Senhor pudesse fazer. Te adoramos por isso, te louvamos pela sua bondade e amor, e é no nome do teu Filho Jesus que nós te somos gratos.
por tão grande bondade. No nome de Jesus. Amém. Recebam todos a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, Deus que é bom, de tudo o Senhor é bom, que a graça do Senhor, que demonstra grandiosa bondade por nós que não merecíamos salvação, que as consolações do seu bom Espírito Santo, que é nosso companheiro, Paráclito, aquele que está todos os dias nos ensinando a sermos melhores diante do Senhor, porque por maior que seja a nossa bondade, nosso gesto de bondade, Tu, através de Teu Espírito, tem gerado até hoje dentro da nossa vida, e Tu és a causa de tudo aquilo que a gente tem. Amém. Que seja bom. Verdade. Te louvamos, Te adoramos. Abençoa os Teus servos em nome de Jesus.